Então, para essa aula aí de atualização automática das tabelas dinâmicas, eu tenho uma tabelinha aqui bem simples, tá? Ó, com nome, idade e gênero. E aí a gente vai montar, então, algumas tabelas dinâmicas em cima dessa tabela, para a gente ver, então, em ação, tá? Essa atualização automática. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui, ó. Seleciona sua base de dados, não pode estar pulando linha, nem pulando coluna, tá? Então, vamos lá. Inserir tabela dinâmica. Ok? Eu vou colocar uma aqui, vou colocar em planilhas diferentes para vocês verem que essa macro, ela atualiza todas as tabelas dinâmicas, tá? Então, eu vou colocar aqui em planilha existente, vou colocar uma bem aqui. Ok? Vou colocar, por exemplo, de gênero, uma contagem aí de gênero. Ok? Super simples. Aí, vamos vir aqui de novo, inserir tabela dinâmica, só que agora eu vou colocar em nova planilha, para ele criar já novas planilhas para mim. Vou colocar uma frequência aqui por idade, tá? E vamos inserir aqui mais uma, inserir tabela dinâmica, nova planilha. E vamos agora fazer aqui, ó, de idade por gênero, uma contagem também. Tá? Eu tô colocando contagem porque é mais fácil pra gente conferir, então, se tá tudo certo, tá? Dando certinho, a gente até pode colocar mais uma aqui ainda, pra gente ver com relação aos valores. Tabela dinâmica, nova planilha. Vamos colocar, por exemplo, uma média de idade por... Aqui, ó, média de idade aqui por gênero. Tá? Posso até tirar esse tanto de casa decimal aqui. Beleza? Então, bora lá. Então, ó, se eu fizer qualquer alteração aqui, vocês vão ver, ó, que as tabelas dinâmicas não vão ser atualizadas. Quer ver? Vou mudar aqui um valor, por exemplo, aqui na planilha 4, ó, tá 21 e 20 as médias de faixa etária, né? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 100 em uma delas, para poder puxar a média lá pro alto, ó, vocês vão ver que não modificou. Então, eu teria que vir na tabela dinâmica, né, análise, e aqui atualizar tudo. Aí sim ela atualizou, tá certo? Então, é esse movimento que a gente vai fazer automaticamente. Bom, para fazer isso automaticamente, a primeira coisa que você precisa é escolher o evento que vai promover essa atualização das tabelas dinâmicas. Vai ser um botão? Vai ser quando executar alguma macro, por exemplo, executei tal macro, por exemplo, um exemplo assim. Você tem o seu cadastro. E aí no seu cadastro tem o botão de salvar, tem o botão de editar, o botão de excluir. Então, quando um desses botões for acionados, então rodar a macro desses botões, a consequência também pode ser atualizar todas as tabelas dinâmicas, porque já que atualizou a base de dados, é um bom momento aí para atualizar as tabelas dinâmicas, tá? Um outro evento, quando você faz alguma coisa com relação a alguma planilha, por exemplo, quando eu selecionar essa planilha, ele executa, ou quando eu trocar de planilha, seja qual for, ele executa. Quando eu atualizar todas as tabelas dinâmicas dessa planilha, ele executa. Quando eu trocar a seleção, ele executa. Então, é alguma coisa vinculada a alguma planilha. Por exemplo, prático, né? É quando a gente tem várias planilhas, mas a gente tem uma planilha que tem um painel, que tem um dashboard. Então, você está lá navegando, mas toda vez que você abrir o seu dashboard, atualiza as tabelas dinâmicas. Então, toda vez que a pessoa visualizar o dashboard, ela vai ter a visão mais atualizada aí das tabelas dinâmicas. Um problema com isso é que toda vez que ela abrir, então, o dashboard, ela vai ter atualização. E a atualização, às vezes, pode ser um pouquinho demorada. Então, se tem navegação entre os dashboards, né, de um para o outro e tal, então isso pode ser que cause algum desconforto de toda hora ficar sendo atualizadas as tabelas dinâmicas, tá? Lá no cadastro, eu não falei até o problema que pode acontecer, mas um problema que pode acontecer é quando você coloca alguma informação direto na base de dados, mexeu manualmente na base de dados. Então, como a macro que estava vinculada era quando você salvava, editava, e você não disparou nenhuma dessas macros, então também não foram atualizadas as suas tabelas dinâmicas. Por isso que é muito importante vocês escolherem um evento mais assertivo para estar tendo essa atualização.
tá? E também pode ser com relação ao documento, né? Pode ser quando salva o documento, quando abre o documento, quando fecha, tá? Pode ser aí com relação à pasta de trabalho como um todo. Nessa aula, eu vou mostrar dois tipos para vocês. Quando vocês selecionam uma determinada planilha, então, por exemplo, toda vez que a gente selecionar a planilha 3, todas as tabelas dinâmicas vão ser atualizadas. E também vou mostrar criando um botão. Então, quando eu apertar esse botão, atualiza todas as tabelas dinâmicas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui com relação à planilha 3. Então, vocês vão lá na guia desenvolvedor, aqui em Visual Basic, ou o atalho Alt F11, tá? E então, aqui, toda vez que selecionar a planilha 3, vai ser atualizada, né? Bom, aí no TXT que tá para vocês... Opa! Que tá para vocês aí fazerem um download ou na descrição do vídeo, você vai só copiar. E é importante que esse código seja inserido entre um sub e um end sub, tá? Ele não tem aqui o comecinho da macro e nem o final, tá? É importante dizer isso. Então, vamos lá no nosso código. Ó, a gente tá dentro de planilha 3. E aí, eu vou colocar primeiro o evento. Então, como eu vou querer quando ela for selecionada, for ativada, então eu vou selecionar aqui, ó, o worksheet, que é a nossa planilha de trabalho. Só que ao invés de selection change, né, que é a mudança de seleção, eu vou colocar activate, que é quando ela for ativada. Tranquilo? Aí vou colocar aqui e pronto. A gente tem aí, então, o código já tá tudo certo. Agora a gente já pode testar, tá? Então, vamos ver alguma coisa aqui na planilha 3 pra gente já conferir. Aqui, ó, tem 3 pessoas com 15 anos. Então, vamos mudar aqui alguma para 15 anos também. Ó, por exemplo, esse Ryan aqui. Eu vou colocar que é 15 e que é masculino. Então, ó, masculino vai crescer aqui para 6 e o número de 15 anos aumentou lá também. Tá? Então, vamos acionar aqui, ó, vamos ver as outras planilhas. Ó, nada mudou aqui. Nada mudou aqui, né? Que vai para 4 pessoas. Agora sim, vai atualizar. Lá, atualizou já, ó. 4 pessoas com 15 anos, 4 pessoas com 15 anos. Aqui é difícil mesmo ver mudança, né? Mas eu acho que teve mudança, só não memorizei os números. E o masculino também teve mudança, né? Que tava 6, agora tá 7. Ok, pessoal? E agora, com relação a novas informações, veja um detalhe. Eu sempre falo para vocês formatarem como tabela. Por quê, gente? Olha só. Se eu vier aqui com um novo registro, teste. O teste tem 25 anos e é masculino. E atualizar as tabelas dinâmicas, ó, veja que o teste tem 25 anos e masculino. Então, aqui vai crescer para 18 e aqui também cresceria para 8. Ó, aqui já não aumentou para 18. Eu cliquei na tabela 3, hein, que é a que atualiza tudo. Ó, e não mudou nada. Por que não mudou nada? Você tem que verificar que quando a gente não está formatado como tabela, a gente deu como referência as células. Tá? Então, você vai ter que vir aqui, ó, análise de tabela dinâmica, alterar a fonte de dados. Vamos ver a fonte de dados dele, então. Então, tá aqui, ó, planilha 1, que é essa aqui, da célula A2, que é esta aqui, até C19, que é essa aqui. Então, por mais que você vá crescendo, não vai refletir nas suas tabelas dinâmicas. Então, prestem muita atenção com relação a isso. Você pode deixar aqui já mapeado até a célula C200? Pode. Só que vai ter uma hora que às vezes vai crescer e você vai esquecer desse passo aqui. E pode ser que já tenha 250 registros e você fica, ué, não tá com números errados, às vezes você nem percebe. Então, toma cuidado com isso aqui. Então, o que eu recomendo para vocês não terem toda hora que ter que ficar olhando? Formata como tabela. Então, você vai vir aqui, ó, página inicial, formatar como tabela. Pode ser qualquer formato, tá? Isso aqui não vai interferir. E fala que a tabela tem cabeçalho, porque ela tem os títulos aqui. Vamos dar um OK. Tranquilo, tá formatado. Agora, a sua tabela, ó, design da tabela, você vai ver que a sua tabela agora tem um nome, que é tabela 1. Eu posso até colocar um outro nome, ó. Base. Tá? Então, a minha tabela tem um nome de base. Então, agora, aqui, ao invés de fazer referência às células, eu vou fazer referência à tabela. Então, vamos lá. Análise de tabela dinâmica, alterar fonte de dados. Então, aqui eu vou chamar de base. Vamos dar um OK, ó, tá vendo? Ele já atualizou aqui, ó, para 18 registros. E vou fazer isso também nos outros. É claro que no dia a dia de vocês já vão deixar as bases de dados de vocês
já formatadas bonitinha como tabela, então não vai precisar fazer esse passo que eu tô fazendo agora. Tô fazendo só para demonstrar a importância de já deixar formatado como tabela, tá? Facilita muito o trabalho. Pronto, ó, todos estão com 18 agora. 18, 18. Esse aqui é ok também. E 18. Vamos testar agora, ó. Por exemplo, vou colocar o meu nome aqui, ó. Tarsila. 34. Feminino. Veja que essa informação entrou para dentro da tabela. Como é que eu sei isso? Ó, a barrinha da tabela final, ó. Vou aumentar o zoom aqui. Tá vendo essa barrinha final aqui? E esse negocinho aqui para puxar? Eles estão depois do meu nome que eu coloquei agora. Se vocês colocarem uma informação aqui, ó, ele não vai entrar para a tabela. Vocês têm que colocar aqui na linha inferior. Tarsila não entrou, por exemplo. Vou colocar aqui. Tamara, 31, feminino. Aí, digamos que não tem entrado. Aí, ficou assim. Tarsila não entrou para minha tabela. Então, basta você vir aqui, ó, nessa setinha e arrastar para baixo, ó. Aí, a sua nova informação entra. Tá bom? Então, confira se tá todo mundo dentro da sua tabela, para isso aqui dar certo, tá? Então, ó, a gente colocou mais 2 registros aí. Vou colocar 100%. Então, a gente colocou mais 2 registros. Então, aqui tem que subir para 20, certo? Então, ó, esse tá 18, esse aqui tá 28 e 20. Deve ficar por aí também, acho que deve crescer só um pouquinho. E aqui 18. Então, vamos clicar agora na 3 que vai atualizar todo mundo. Ah lá, já aumentou aqui para 20, 20... 20 e 29 e 20, tá? Aumentou aí um pouquinho. Ok, gente? Então, essa é a forma aí de atualização através, por exemplo, de uma seleção de uma planilha, tá? Toda vez que eu aciono então, a planilha 3, ele atualiza aí tudo, tá? Agora, vamos fazer essa técnica através de um botão. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma forma... Ó, pode ser uma forma, pode ser um ícone, pode ser uma imagem. Tarsila, pode ser uma foto? Pode também, ó. Vou pegar uma foto aqui do próprio Office. Ó, por exemplo, isso aqui. Tá? Então, toda vez que eu clicar nessa imagem, ele vai atualizar minhas tabelas dinâmicas. Para mostrar que pode ser qualquer coisa mesmo, tá? Bom, então vamos colocar aqui, vamos primeiro fazer a modificação na macro, vamos voltar lá no nosso VBE, que é o Visual Basic. Vamos pegar de volta o nosso código, tá? Que é só esse miolo aqui. E esse resto aqui eu vou deletar. E agora a gente vai, ó. Veja só se tá selecionado a sua planilha direitinho. A minha planilha é essa aqui, ó. Atualização automática de tabela dinâmica, tá? Aqui, ó. Atualização automática de tabela dinâmica, .xlsm. Então só veja se tá selecionado. Porque se você tiver com mais planilhas abertas, pode ser que você selecione a errada. Então seleciona a certa. Inserir módulo, tá? Foi criado aqui o módulo. É preciso você colocar ele dentro de um sub, que nem eu falei pra vocês. Então, aqui eu vou colocar um sub. ATT pode ser qualquer nome. Só sempre lembrando que nome a gente sempre coloca sem espaço e sem acento, sem caracteres estranhos, tá? Coloca o nome mais puro que você conseguir. E aí, aqui, ó, ele já colocou o end sub. E eu vou colocar, então, a minha macro, que eu passei pra vocês, aqui no meio, tá? Bom, então tá aqui no meio, bonitinha. Para atualização, então, total das tabelas dinâmicas. E agora, a gente vai vir aqui na imagem, clica com o botão direito e vai atribuir uma macro, então eu vou atribuir a minha ATT. Só isso. Pronto, aqui já tá funcionando. Vamos colocar uns dados, então, pra gente testar? Então, eu vou colocar aqui Mário. Mário tem 70 anos, masculino. Sandro, colocar 1 ano, só para colocar valores bem extremos, tá? E masculino também. Então, vamos clicar aqui, ó, olha só, vamos só ver primeiro as tabelas, ó. Aqui tem 20 registros, então vai crescer para 22 e aqui vai crescer para 10. Aqui eu não sei muito bem para que número que vai. Aqui também vai crescer para 22 e aqui vai crescer para 10. E aqui vai aparecer novas idades, né? Vai aparecer o 1 e o 70 e aqui vai crescer para 22. Então, bora lá? Cliquei. Ó, 22 e 10. Aqui, 22, ó, e apareceu o 1 e o 70. Aqui também, ó, 1 e 70 e passou para 22 e 10 homens.
E aqui eu não reparei a diferença, né? Mas então agora toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai atualizar todas as tabelas dinâmicas. Então, por exemplo, poderia colocar esse botão no seu painel e aí toda vez antes de uma apresentação você atualiza para ver se está tudo certinho mesmo. E aí você pode apresentar com mais confiança de que está tudo atualizado, tá bom? Então, essa aqui foi a aula de atualização de tabelas dinâmicas.